Aleluia. Se coloque em pé, estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, Pai, teu servo, Senhor, vai trazer a tua palavra, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, estar com o coração preparado para receber, Senhor, e fazer uso, meu Deus, da tua santa palavra. Que nada agora, Pai, possa tirar, meu Deus, a nossa atenção, Pai, de receber a tua mensagem ao nosso coração, para a honra e glória do teu santo nome. Usa o teu servo grandemente, que ele diminua o máximo, meu Senhor, cresça, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados irmãos, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 15, versículo 15. E o tema que o Senhor Espírito Santo me incentivou a pensar um pouco com os irmãos nesta manhã é intimidade. Intimidade. A necessidade de sermos íntimos com Deus e também como igreja sermos família, íntimos, com intimidade. João 15, 15. Eu gostava de pedir à igreja que repetisse comigo, por favor. Eu leio, os irmãos repetem. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Amados irmãos, intimidade é proximidade. Quanto maior for a intimidade, mais é a proximidade do outro. E esta fórmula aplica-se em todas as áreas de relacionamentos. Nós estamos, amados irmãos, vivendo um tempo em que o ser humano se tem tornado muito individualista para a sua própria defesa e deixou de ser íntimo nos relacionamentos. Os relacionamentos cada vez são mais superficiais. As pessoas têm tido experiências difíceis, de frustração, às vezes, e se defendem. Ninguém quer estar próximo de ninguém, e isto não é plano de Deus para o homem. Deus é de relação, é de relacionamento. Amém, igreja? Amém. Todos os dias, na variação do dia, diz a palavra do Senhor que o Senhor vinha ter com Adão e relacionava-se com Adão, comunicava com Adão, mas quando Adão pecou, Deus perguntou: onde estás, Adão? Será que o Adão conseguiu esconder-se de Deus? Não. A questão era: Adão, por que é que estás longe de mim? Estavas perto, e por que é que estás longe de mim? Que o Senhor Espírito Santo hoje possa falar a cada um de nós, também trazendo esta pergunta: onde estás, Paulo? Onde estás, Pedro? Onde estás, Joaquim, Manel, António, Maria? Onde estás? Que nós possamos, amados irmãos, nos sentir próximos do nosso Deus e sentir vontade de viver uma vida de intimidade com o nosso Deus. Amados irmãos, todos nós, e creio que todos podem ter esta experiência, falar desta experiência, em que houve momentos que nos sentimos muito próximos do Senhor
e quiçá alguns momentos da nossa vida em que nos sentimos um pouco mais distantes de Deus. Amados irmãos, a maior alegria de alguém maduro espiritualmente falando é viver uma vida de um relacionamento íntimo com Deus. É algo prazeroso. É algo que nós não encontramos em nenhum outro lugar. E, amados irmãos, já temos sido desiludidos nos relacionamentos, quem sabe na família, quem sabe na escola, quem sabe no trabalho, se por acaso temos queixas de alguém por ter sido incorreto para connosco, eu quero levantar uma questão para que possamos nos responder a nós próprios. Alguma vez Deus nos desiludiu? Alguma vez o Senhor nos falhou? Ele é fiel e cumpre a sua palavra. Quantas vezes nós temos falhado para com Ele? Quantas vezes nós temos dado a nossa palavra que vale um pouco para com Ele, em relação a compromissos com Ele, compromissos de intimidade até com Ele, e temos falhado? Amados irmãos, o nosso Deus, Ele pode sentir alguma desilusão em relação à nossa vida, mas o seu amor é maior do que a sua desilusão. Ele quer sempre ter um relacionamento íntimo contigo, um relacionamento íntimo comigo. Posso ouvir um amém? Que Deus nos ajude, amados irmãos. O nosso amado Senhor, Ele não desiste de nós, porque Ele nos ama profundamente. Profundamente. E o nosso adversário, ele quer colocar 5 coisas na nossa cabeça. Tu não és digno, porque tu já falhaste, já te compromissaste e falhaste uma vez, falhaste 2, falhaste 3. Não és digno de estar na presença do Senhor, vai-te embora. Amados irmãos, a nossa dignidade também é Ele que nos dá. É Ele que nos dá. Ou está aqui alguém que possa dizer, contrariar a palavra do Senhor, nunca pecou? Todos pecámos, destituídos estávamos da glória de Deus, destituídos da presença de Deus, destituídos da intimidade com Deus, mas o amor do Senhor é maior do que qualquer desilusão que Ele possa ter no seu coração, em relação à tua e em relação à minha vida. Ele não desiste de se relacionar connosco. Nós hoje possamos dizer, Senhor, não quero continuar escondido, eu quero continuar longe. Senhor, eu quero voltar a sentir a alegria da salvação e da intimidade que é estar na tua presença. Davi, amados irmãos, o homem segundo o coração de Deus, um dia fez esta oração: volta a dar-me a alegria da tua salvação. Coloca em mim um coração reto, pronto. Amém, meus irmãos. Amém. Também o Senhor Jeová algumas vezes professou desabafos através dos seus servos em relação ao seu povo, dizendo: ó povo, antigamente eu vos guiava como minha esposa, como meus servos, meus amigos, e agora onde é que vocês estão? Aleluia. O Senhor disse inclusive algo forte. O boi sabe quem é o seu dono, o burro sabe onde é que é a manjedoura, mas o meu povo se tem esquecido de mim, o meu povo se tem ausentado da minha presença. A culpa é minha. Uns têm faltado com o quê? Se estamos aqui é porque o Senhor tem sido Deus da nossa proteção, tem sido Deus da nossa provisão, tem sido Deus da nossa direção, porque não conseguirias estar aqui por ti próprio, pelas tuas forças. É porque o Senhor ainda não desistiu de nós. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, meus irmãos? Jesus, na sua última oração, disse: ó Pai, peço-te que eles sejam um, como eu sou um contigo. Amados irmãos, durante 3 anos, Jesus esteve próximo para curar os enfermos, para expulsar os demónios, para multiplicar os pães, multiplicar os peixes. E Jesus andando sobre as águas, Jesus esteve próximo, mas a sua missão iria ser cumprida, ele iria morrer na cruz,
ressuscitar, ascender ao Pai. Aleluia! E ele fez a oração certa. A oração que nós temos que entender como a chave também, amados irmãos, para a nossa vitória. Não só uma intimidade com Deus, mas também uma intimidade uns com os outros. A cruz tem um sentido vertical e tem um sentido horizontal. Toda a lei consiste nestes dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Fala de intimidade. Amados irmãos, se nós como igreja não formos não somos igreja. Somos uma organização apenas. E nós não somos uma organização, nós somos um organismo vivo que tem a vida de Cristo em nós. Amém, amados irmãos? Aleluia, glória ao Senhor. Que Deus nos ajude a entender esta verdade. Satanás, ele é tão astuto que ele sabe que uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida, ela cai. Estão a entender, amados irmãos? E Satanás, ele quer criar divisão, ele quer criar muitas divisões, ele quer criar muitas opiniões. Mas, amados irmãos, nós temos que entender que a estratégia é só uma, o Espírito Santo é só a fé é só o batismo é só e nós somos um corpo ligados à cabeça. Amém, igreja? E se assim for, e se assim for, sempre haverá vida em nós. E onde há vida, há regeneração. O poder da regeneração. Amados irmãos, aqui nós, em Castelo Branco, também temos sido golpeados, muitas vezes, por Satanás querendo destruir aqui a obra do Senhor. E aparentemente, em alguns momentos, até parece que houve vitórias do nosso adversário. Só que nós temos em nós o poder da regeneração. Da regeneração. Se Satanás engana uma alma ou duas, o Espírito Santo convence 7 ou 8 a voltarem em nome de Jesus. O poder da regeneração. Enquanto houver vida de Cristo em nós, enquanto estivermos com intimidade com Deus e uns com os outros, nós teremos vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Jesus estava falando de intimidade, proximidade no relacionamento. E reparem que este verso que nós lemos, João 15:15, ele é precioso em vários sentidos. Deus falou muito ao meu coração com este versículo. O primeiro parágrafo revela ao coração de Deus de, mais uma vez, querer ser íntimo com o homem. Amados irmãos, quem não se sente feliz e até orgulhoso de ser conhecido como servo de Deus? Nós sentimos felizes e orgulhosos no sentido positivo de sermos conhecidos servos de Deus. Amém? Amém. Mas, amados irmãos, exploremos um pouquinho este versículo. João 15:15 diz que um servo não partilha segredos com o seu senhor. Um servo apenas obedece e cumpre. Os segredos ficam com o seu senhor. Amém, meus irmãos? Amém. É excelente sermos servos de Deus. Somos servos de Deus. Mas o Senhor, aleluia, para além de servo, quer nos chamar de amigos. Amém, meus irmãos? Amém. Deus não te quer apenas dar ordens, Ele quer partilhar contigo os seus sentimentos e pensamento. Oh, glória! Um Deus que fez os céus e a terra, tudo domina e tudo lhe obedece. Ele sente prazer e gozo em partilhar comigo, um simples mortal, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Irmãos, estão vendo a profundidade deste versículo? Porque o servo
não sabe os segredos do seu Senhor. Mas, amados irmãos, Deus quer revelar-nos os seus segredos mais profundos aos mais íntimos. Amém, igreja? Amém. Só Deus sabe o grau de intimidade que nós temos com Deus. Os segredos mais profundos são revelados aos mais íntimos. Não tenham, amados irmãos, dúvidas em relação a isto. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Deus quer ser teu e meu amigo. Por isso é preciso esta intimidade. E reparem, amados irmãos, na profundidade do último parágrafo deste versículo. Jesus revela os seus segredos com o Pai aos seus amigos. Ou, já não os chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Quero chamar de amigos. Porquê? Porquê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aleluia. Os segredos mais íntimos de Deus Pai com Deus Filho, Ele quer me revelar a mim, um simples mortal, com a condição: eu tenho que ser íntimo. Glória. Digam comigo, igreja, eu tenho que ser íntimo para saber os segredos do coração de Deus. Aleluia. Glória. Haja um antes e um depois de hoje, igreja. Haja um objetivo. Até mesmo aqueles pastores, evangelistas, crentes de há anos, não fiquem conformados com a intimidade que têm com Deus. Podem ter mais. Deus quer mais. Glória a Deus. E Deus quer revelar mais. Amém, amados irmãos? Alguém me pode explicar este amor? Que amor tão grande. Glória ao Senhor. Amados irmãos, e aceitar Jesus como Senhor e Salvador nos dá também o poder de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas que amor é este? Um servo pode ser íntimo ao ponto de ser amigo. E, amados irmãos, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos o poder ou a capacidade de sermos chamados filhos de Deus. Amém, amados irmãos? Filhos de Deus. Satanás está furioso. Satanás ficou furioso porque, amados irmãos, ele enganou o homem, ele enganou a mulher. Ele pensava que havia uma extinção da raça humana, ou um ser semelhante a Deus, formado à imagem e semelhança do Senhor. Satanás não conseguia isso. Ele queria destruir a raça humana, ele queria dizimar a raça humana. Ele ficou feliz porque ganhou um homem e ganhou uma mulher. Mas, amados irmãos, o amor de Deus é maior do que a sua desilusão em relação ao homem. Há de nascer da mulher que tu enganaste, que te vai esmagar a cabeça. Aleluia! Isso aconteceu na cruz do Calvário, quando Cristo gritou: está consumado, está feito. Aleluia! Oh, glória! Glória a Jesus! O véu do templo se rasgou, não de baixo para cima, mas de alto a baixo, como o Senhor dizendo: eu desejei tanto este momento, eu quero voltar a ter intimidade com Jesus. Agora já não é um sumo sacerdote uma vez por ano que faz expiação pelo povo. Em qualquer momento, em qualquer lugar, tu podes entrar na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu com as suas carnes rasgadas na cruz do Calvário. Oh, glória a Jesus! Glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! A raça humana que foi enganada, que pecou,
deveria morrer, agora tem capacidade não só de ser servo, de ser amigo, mas também de ser filho. Deus merece ser o primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Deus exige ser o primeiro. Deus Pai não enviou um arcanjo, um serafim, um querubim. Não! Enviou o príncipe dos céus. O verbo se fez carne e habitou com os homens. E a palavra, o verbo, aleluia, se materializou e morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Há que ter intimidade com o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Glória ao Senhor. Aleluia. Devemos olhar para o relacionamento de Jesus com o Pai e tentar seguir o seu exemplo. Um dia, quando pediram a Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Temos que ser um com Cristo e um na igreja, uns com os outros, como o corpo do Senhor. Amados irmãos, Jesus durante toda a sua vida teve um relacionamento íntimo com o Pai, subindo ao monte, jejuando, se isolando, estando em oração. Sempre foi assim. E depois ele descia cheio do poder de Deus. Amados irmãos, há um preço a pagar, e Jesus pagou esse preço como ninguém e como homem, 100% homem. Essa teoria ou essa doutrina de que Cristo foi ajudado porque era filho de Deus vai tirar a glória merecida ao nosso Deus. Ele não foi ajudado por coisa nenhuma. Ele teve que sofrer fome, ele teve que sofrer frio, ele teve que sofrer, amados irmãos, desconforto. Como homem, ele venceu Satanás, não como Deus, mas venceu Satanás como homem. Cristo, homem. Amém, igreja? Amém. Se queremos ter o poder, se queremos descer do monte e que as coisas aconteçam, se queremos, amados irmãos, temos que pagar o preço. Se queremos ser como Pedro e João, amados irmãos, quando subiram ao templo, lá estavam pedindo uma esmola, eles disseram: prata e ouro nós não temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. A igreja está cheia de cadeirantes, a igreja está cheia de gente doente, mas é bonita, um altar lindo, cheio de ouro, cheio de ostentação, mas falta-nos aquilo que mais precisamos de ter: o poder de Deus. E o poder de Deus só é conseguido pela intimidade. Há um preço a pagar, amados irmãos. Estás disposto a pagar esse preço? Glória! Leve-nos as chuvas, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. A intimidade do teu relacionamento com Deus está nas tuas mãos. A que distância estás de Deus? Responde para ti mesmo. Já estiveste mais próximo? Já estiveste mais longe? O nosso relacionamento com Deus não é estático. Não é estático. Ele não tem a ver com Deus, porque Deus está sempre no mesmo sítio, com braços abertos. Tem a ver contigo e tem a ver comigo. Amados irmãos, eu rapidamente gostava de partilhar com os amados alguns personagens bíblicos que tiveram uma grande intimidade com Deus. Nós possamos ter a intimidade de João, por exemplo, que reclinava a sua cabeça no peito do Senhor e ouvia o bater do coração de Jesus. Quando queriam saber alguma coisa do foro íntimo, perguntavam a João. Amém, meus irmãos? Alguma coisa do foro íntimo é para os íntimos. Perguntavam a João. E vocês estão vendo que eles sabiam quem era o mais íntimo. Aleluia. Deus conhece os seus íntimos. E Satanás também conhece aqueles que são íntimos de Deus. Satanás, amados irmãos, não tem medo de gritaria. Satanás não tem medo de ostentação. Satanás, ele receia aqueles que são íntimos de Deus e têm o poder de Deus nas suas mãos. Amém, meus irmãos? Aleluia. Enoque. Pouco se sabe de Enoque. Apenas sabemos que Enoque andava com Deus e Deus para si o tomou e não foi mais visto.
Amém? Enoque, no Velho Testamento, é uma figura tipo da igreja. No Novo Testamento, que será arrebatada. Queres andar com Deus? Queres ser íntimo de Deus? Aleluia. Descansa ao teu coração. A esperança cristã, Deus para si te tomará em nome do Senhor Jesus Cristo. Tens o selo do Espírito Santo em ti. Isso vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Há uma ligação espiritual. Eu sempre dou este exemplo para nós entendermos. Às vezes, para entendermos as coisas espirituais, temos que perceber nas naturais. Eu também usava parábolas, coisas naturais, para que possamos entender as espirituais. Se tivermos ali 1000 carros naquele parque ali ao fundo, onde fazem a feira, 1000 carros, e se tu tiveres um comando do teu carro, carregares no botão, dos 1000 carros, apenas o teu carro faz titi. Amém? Amém. Podem estar todos deitados na mesma cama, mas quando o Senhor vier buscar a sua igreja, só aqueles que tiverem o selo do Espírito Santo. Podem dois estar cegando no campo, mas o Senhor não se engana, Ele sabe quais são os seus. Amém, igreja? Amém. O Senhor para si os tomará. Aleluia. Glória. Mas amados, eu gostava de trazer mais 2 personagens rapidamente e levar-lhes mesmo ao texto bíblico. Vamos lá a Gênesis capítulo 18, versículos 17. Gênesis 18, versículos 17, depois do 23 ao 33. E vamos falar, amados irmãos, de Abraão. Abraão era um homem com uma intimidade com Deus tremenda. E estes exemplos bíblicos nos incentivam também a termos como objetivo, pelo menos, mais intimidade com Deus. 18, versículo 17 diz: E disse o Senhor: Ocultaria eu a Abraão o que faço? Depois, versículo 23 ao 33 diz: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás? Também não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não farias justiça ao juiz da terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu a Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não os destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura se acharem ali 40, e disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ir o Senhor, e se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: Não as destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, o Senhor não se o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: Não as destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Rapidamente, amados irmãos, não quero debruçar, mas extrair deste texto aquilo que tem a ver com o tema desta manhã: intimidade. E logo o versículo 17, amados irmãos, enche-me, extrasa todo o meu ser. E disse o Senhor: Ocultaria eu a Abraão o que faço? Oh, glória a Deus! O Senhor, Deus dos céus, sentir a responsabilidade de partilhar aquilo que faz, aquilo que pensa, aquilo que sente com um mortal. Amados irmãos,
Isto é algo impensável, só com a ajuda do Senhor Espírito Santo para entendermos este amor, amados irmãos, este compromisso de Deus para com os íntimos e as íntimas do seu coração. Eu quero dizer uma coisa à igreja: os íntimos de Deus não são surpreendidos por nada. O Senhor revela-nos, o Senhor nos fala, o Senhor fala à nossa mente, o Senhor fala ao nosso coração. Ele diz que temos a mente de Cristo, discernimos tudo à nossa volta, de ninguém somos discernidos, mas discernimos porque temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo passa a informação, os seus pensamentos, os seus sentimentos àqueles que são íntimos, àqueles que têm capacidade de recepcionar isso. Amém, igreja? Amém. Ocultaria eu o que faço ao meu amigo Abraão? Nós queremos crescer em intimidade, igreja. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos ajude a crescer em intimidade. Porque os íntimos, aos íntimos, Deus permite algumas coisas. E este diálogo, porque não é um monólogo, não é Deus a falar e Abraão a ouvir, não. É um diálogo. Deus fala, Abraão responde. Deus responde, Abraão fala. Este diálogo é lindo. O Senhor diz a Abraão que quer destruir Sodoma e Gomorra, que não suporta mais o pecado. Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Mas aqui o juízo é antecipado, porque o pecado proliferou tanto, subiu às narinas de Deus. Eu quero dizer uma coisa à igreja: algumas vezes o juízo é antecipado. Cuidado, amados irmãos. Algumas vezes o juízo é antecipado. O Senhor ama o pecador, mas não suporta o pecado. Amém, igreja? Deus não contempla o pecado. E o Espírito Santo vem para sempre contente com o homem. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Que haja humildade da nossa parte e mudança em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Este diálogo é tão interessante. Oh, amados irmãos, o Senhor disse a Abraão: eu vou destruir. E aqui vemos, amados, um coração de um homem de Deus. Ele pensou: mas está lá Ló, o Ló está lá já há algum tempo. Pelo menos 50 pessoas devem se ter convertido. 50 pessoas. Amados irmãos, o Ló não conseguiu influenciar. Diz que todos os dias ele saía à porta e o seu coração se angustiava. Ele fez uma má escolha. Quando os pastores de Ló e Abraão entraram em guerra, o Abraão tomou a atitude e disse: não haja contenda entre nós, porque nós somos irmãos. Olha, Ló, ele era mais novo, Zulim, escolhe o caminho que tu queres seguir. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Não interessa o caminho que eu escolher, que eu seguir, porque o que interessa mesmo é se Deus está nesse caminho. E o Ló olhou as campinas e disse: eu quero as campinas, eu quero melhor. Foi deselegante. Era mais novo, podia ter dito ao tio: você é mais velho, escolha você. Pronto, você não quiser ir, eu vou. Era uma atitude bonita. Mas, amados irmãos, os íntimos de Deus, eles são sábios. Os íntimos de Deus, eles são prudentes. Os íntimos de Deus, eles são coerentes. Glória a Deus. Mas os superficiais não são. Vêm com vista grossa. Vêm pouco. Vêm só daqui até ali. Mas os íntimos de Deus sabem, aleluia, não interessa se eu for para a montanha, o Senhor vai comigo. Se eu for para o deserto, Ele coloca uma mesa no deserto, aleluia. O que interessa é a presença do Senhor na minha vida. E assim foi. O Senhor disse a Abraão: vais ter isto, conta as estrelas, filhos, como não podes contar. Mas o mais impactante que o Senhor disse a Abraão, disse: tu vais ser uma bênção. Eu far-te-ei uma bênção. Amados irmãos, há sementes que se forem colocadas no meio das pedras, aquilo nasce, aquilo tem que nascer.
Quando a bênção de Deus está na tua vida, amados irmãos, aquilo nasce. Quando a bênção de Deus está ausente na tua vida, mesmo com todas as condições humanas, aquilo se seca, não produz. E amados, não havia 50 justos, não havia 45, 30, 35. O Senhor ouviu Abraão até ao fim. Diz o último versículo que o Senhor só se ausentou quando Abraão se calou. Deus nos respeita, Deus não sai enquanto nós estamos conversando. E nós saímos enquanto Deus está conversando connosco? Quantas vezes Ele está a querer falar connosco e nós saímos, não ouvimos a melhor parte, porque a melhor parte é sempre para o fim. Glória a Deus. É para aqueles que ficam até ao fim. Glória a Deus. Se permaneceres fiéis até ao fim, sereis salvos, diz o Senhor. Só os íntimos ficam até ao fim. Os íntimos são os primeiros a chegar e os últimos a ir embora. Amém, igreja? Oh, glória ao Senhor. Amados irmãos, o Abraão ficou desiludido, não havia nem 10 justos. E o Senhor destruiu mesmo aquelas cidades. Mas antes de destruir, o Senhor, pela sua misericórdia, tirou de lá o Ló, a sua mulher, as filhas, e mesmo assim a mulher olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela não podia ir. Sabem porquê, amados irmãos? Sabem porquê, igreja? Porque ela verdadeiramente, na sua essência, não era íntima com Jeová. Não era íntima com Jeová, amados irmãos. Nem para sempre. O injusto permanece na congregação dos justos. Nem para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que é superficial não consegue estar muito tempo no meio dos íntimos. Não pode. Não, a sua essência não é essa. E as espécies, elas se juntam. Nós possamos ser íntimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Eu não vos vou levar ao texto bíblico, o tempo vai passando, mas quero apenas vos lembrar de Moisés. Moisés, em determinada altura, ele, amados irmãos, se casou com uma segunda mulher. Mulher cuxita. Alguns dizem que era a mesma, mas, amados irmãos, eu penso que era outra. E julgaram-no por causa disso. E disseram, mas afinal, Deus lhe revelou isso. A nós nos revelou outra coisa. Deus também fala connosco. Não? O Arão e era a outra? A Míriam. E, amados irmãos, quando eles falaram mal do certo Senhor, o Senhor, através da nuvem, falou e disse, venham cá os três. Aproximaram-se os 3 e depois disse aos 2, venham cá vocês dois, venham cá. Eu quero-vos explicar uma coisa. Eu com vocês falo através de sonhos ou de visões. Aqui com o meu servo, com o meu amigo, eu falo cara a cara. Glória a Deus. Aleluia. Não há a mesma intimidade. Aleluia. Quem pensam vocês que são? Miriam ficou leprosa. E o Arão pediu desculpa ao seu irmão. Deixou de ver apenas o irmão e viu o líder. Às vezes a nossa família tem dificuldade de nos ver o líder. Família do pastor Marcos. Lá fora é o paizinho. Aqui é o pastor. Glória. Irmã, é o seu pastor. É o seu pastor. Às vezes há dificuldade em aceitar o líder. Mas quando há essa dificuldade, Deus chama a atenção. Aleluia, glória. Deus protege os seus íntimos. Ele sabe quem são os seus íntimos. Posso ouvir um amém da igreja? Aleluia, glória ao Senhor. Eu quero entrar na conclusão, amados irmãos. Também, Jesus Cristo. Terminamos com o nosso personagem principal. Jesus Cristo. Ele tinha quantos apóstolos? Quantos? 12. Ele fazia tudo com os 12? Não. Algumas coisas ele fazia com quantos? 3. 2. 3. Pedro
Tiago e João. Amados irmãos, os outros podiam ficar tristes. Às vezes temos medo de magoar as pessoas. Não podemos tratar do mesmo modo uma pessoa que não volta a um culto ou uma pessoa que vem a um culto uma vez por mês. Nós podemos, amados irmãos, contar como, da mesma maneira, uma pessoa que vem ao culto uma vez por mês e uma pessoa que vem não volta a um culto. Querem ser tratados da mesma maneira, ter a mesma intimidade? É impossível. É. Amém, igreja? É impossível. Há algumas coisas resolventes com alguns. Somos mais íntimos. Mas quanto mais melhor. Não. No mundo espiritual não é assim. Às vezes a multidão atrapalha. Para que os milagres aconteçam, temos que tirar o vulgo. Estão a entender, amados irmãos? Para que haja conexão com os céus. Para que haja milagres, prodígios e maravilhas. Até Cristo em Nazaré não pôde operar muitos milagres. Por causa de quê? Da encarnidade. Até Cristo. Muito mais nós. Façamos rodeado de gente íntima. Eu aprendi uma coisa, irmão Marcos, professor Marcos. Não estou muito tempo ao pé de pessoas que os seus olhos não brilhem com a minha presença. Portanto, eu estou a olhar para si. Não estejas muito tempo ao pé de pessoas que os olhos não brilhem com a minha presença. Nós sabemos quando somos desejados e sabemos quando não somos desejados. Por que insistir onde não és desejado? Por quê? Amados irmãos, em Gádara, o Senhor saiu de Gádara. Não quiseram lá? Vai-se embora. Não quiseram o Senhor. Vai-te embora. Por favor, vai-te embora. E era Jesus. Amados irmãos, eu quero finalizar. Desejo entrar à conclusão e pedir a Deus que nos ajude a olharmos agora para dentro de nós, que é o mais importante, e percebermos que devemos ser mais íntimos com Ele e também com a Igreja. Quem diz que ama a Deus, que não vê e depois não trata o seu irmão e a Igreja com respeito, está-se a enganar ele próprio. Quanto mais próximos estivermos, mais revelação de Deus teremos. Ele não terá segredos connosco. Eu quero pedir ao jovem, por favor, coloque uma música. Eu sou teu pai, Valesca Maissa. Valesca Maissa. Eu sou teu pai. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Vamos ouvir esta música. Nós e Deus agora. Amém? Esquece agora o filho, esquece a esposa, esquece o marido. Porque quando estiveres com o Senhor, estás sozinho.